Fala, minha tropa do Conduta Militar. Vamos aí para mais uma aulinha de matemática básica, tá? Dessa vez aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre racionalização. Racionalização, mestre? Cara, esse iniciozinho aí você já conhece, né? Lembra o quê? De raiz. Só que aqui é um caso especial. Vou te mostrar. Ó, coloquei aqui para vocês 4 casos possíveis do que pode aparecer. Como já falei, cara, aqui a gente vai te mostrar tudo. Não vai chegar com dúvida de forma alguma. Se você pegar e estudar o que a gente está te mostrando, cara, é certo, você vai se sair muito bem. Então, racionalizaçãozinha. Quando que você vai utilizar isso? Sempre que aparecer uma raiz no meu denominador. Então, ó, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, raiz de A aqui. No segundo, raiz cúbica de B. No terceiro, raiz de A mais raiz de B. No quarto, raiz de A menos B. Cara, sempre que aparecer, sempre, toda vez que aparecer uma raiz no meu denominador, o que você vai fazer? Vai ter que racionalizar. Ah, mas como que eu faço isso? É muito difícil? Cara, não é difícil. É tranquilo. Você vai entender. Você pegando as propriedadezinhas que eu já te passei e aplicando aqui, vai ser moleza. Olha só, nesse primeiro caso, 1 sobre a raiz quadrada de A. Cara, 1 sobre a raiz quadrada de A, como você racionaliza isso? Você vai pegar e vai multiplicar. Estou multiplicando. Em cima e embaixo, cara, não tem jeito. Você vai ter que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Sempre, sempre. Pelo camarada que está aqui embaixo. Então, ó, raiz de A, para sumir com essa raiz aqui, o que você vai fazer? Vai multiplicar pela raiz quadrada de A. Porque o teu objetivo é sumir com a raiz. Então, ó, raiz de A sobre raiz de A. Ah, mas por que eu tenho que multiplicar no numerador também? Porque é o seguinte, cara. Na verdade, aqui você está multiplicando por 1. Quando você multiplica por 1, não faz diferença. Pensa comigo o seguinte. 5 vezes 1 dá 5. 10 vezes 1 dá 10. Multiplicar por 1 não vai fazer diferença. Aqui você está fazendo isso. Estou fazendo isso, tá? Olha só. Quem vai ser? Raiz de A sobre raiz de A. Isso aqui vai ser 1. E é por isso que tem que multiplicar em cima e embaixo, para não fazer diferença. Na verdade, você vai apenas sumir com o denominador na forma de raiz. Como que vai ficar isso aqui, senhores? Ó, 1 vezes a raiz de A. 1 vezes a raiz de A dá a raiz de A. Pronto. Agora eu tenho aqui raiz de A vezes raiz de A. Ó, as propriedades valem tanto a ida quanto a volta. Então aqui, se eu tenho duas raízes que têm o mesmo índice, sendo multiplicados, eu posso colocar tudo num só. Então eu vou ter o seguinte, raiz quadrada de A vezes A. Ó, em cima eu repito, raiz de A sobre raiz de A vezes A. A vezes A é A ao quadrado. Pronto. Agora eu tenho raiz quadrada de A ao quadrado. Cara, quanto que vai dar raiz quadrada de A ao quadrado? Bom, eu posso cancelar índice com expoente e vou ter o A. Então vai ser raiz de A sobre A. Pronto. Sumi com a minha raiz do denominador. E essa que é o objetivo, na verdade, da minha racionalização. Tá? Primeiro casinho tá aí. Tem uma raiz quadrada? Cara, não precisa nem pensar. É cópia e cola. Vai pegar o denominador dessa fração, vai multiplicar por ele mesmo. E não se esquece de multiplicar também o numerador, tá? Agora, vamos para um outro caso aqui. Vamos para o nosso caso de número 2. E se eu tiver, mestre, uma raiz cúbica no denominador, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar pela raiz cúbica do mesmo jeito? Não, aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Se você pegar e multiplicar por raiz cúbica de b, você não vai sumir com a raiz do denominador. Então, o que você vai ter que pensar? Cara, é só você entender o que eu vou fazer aqui. Porque o método como você vai fazer as outras que aparecerem para você é o mesmo, tá? O mesmo. E aqui eu coloquei letrinha primeiro para você entender como que é a ideia. Essas letrinhas representam números, só está de uma maneira genérica. E a gente vai aplicar cada um desses casos em exercícios com números aqui um pouquinho para frente, tá? Então, como que você vai fazer quando a raiz é cúbica? Você vai fazer o seguinte, ó, vai pegar aqui e vai multiplicar raiz cúbica de b ao quadrado. E em cima também, raiz cúbica de b ao quadrado. Por que b ao quadrado? Pelo seguinte motivo, Jorge.
Você não quer assumir com a raiz do denominador? Para assumir com a raiz cúbica, o expoente tem que ser 3 também. Aí olha só que bonito, ó. Vou repetir. Raiz cúbica de b ao quadrado. Aqui embaixo, eu vou colocar todo mundo num radical só, porque as propriedades me permitem isso. Ó, raiz cúbica de b, que a gente já tem, ele agora b ao quadrado. Tá aí. Agora, olha só que legal. Eu tenho raiz cúbica de b ao quadrado sobre quem é raiz cúbica de b vezes b ao quadrado. Ó, b está aqui, expoente 1. O outro b está ao quadrado, expoente 2. Estão numa multiplicação. Quais são as bases de b? O que eu faço? Eu repito a base e somos expoentes. Quanto que dá 1 mais 2? Dá 3. Então fica raiz cúbica de b ao cubo. Perceba que, até o momento, eu só fui utilizando as propriedades que eu já havia explicado e falado com vocês nos vídeos anteriores. Eu disse o seguinte para você, cara, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso separar. Mas assim como eu posso separar, eu posso partir ali dos separados e colocar todo mundo num só. Vale a ida e vale a volta. Outra coisa que também, ó, multiplicação de potência mesma base, a gente somos expoentes. Então são conceitos que a gente já viu. A gente só está aplicando eles num exemplo só, tá? Agora, olha só. Posso simplificar índice com expoente. E aí eu fico com raiz cúbica de b ao quadrado sobre p. Tá aí. Raiz cúbica de b ao quadrado sobre b. Sumi com a raiz do denominador. Em mais um caso mostrado para vocês. Tá? Vamos então agora para o nosso terceiro caso. Ó, 1 sobre a raiz de a mais a raiz de b. Nesse caso aqui, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer assim. Ó. Você tem a raiz de a menos a raiz de b. Vai ter que fazer dessa maneira. Raiz de a menos a raiz de b. E aí você vai ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Ó. Raiz de a menos a raiz de b. E aí faz a multiplicaçãozinha. Ó, vamos repetir o numerador. Raiz de a menos raiz de b. Agora vamos olhar aqui para a parte de baixo. As contas vão ficar um pouquinho grandes, mas paciência. É um caso que você tem que saber como que funciona. Não tem nada de difícil aqui, é só multiplicar. Ó, você vai fazer o seguinte. Raiz de a vezes a raiz de a. Raiz de a ao quadrado. Raiz de a menos raiz de b. Vai ser menos raiz de ab. Agora aqui, ó. Raiz de b vezes a raiz de a. Vai ser mais raiz de ab. E por último, teremos raiz de b vezes menos raiz de b. Mais, com menos dá menos, então menos raiz de b ao quadrado. Cara, fui multiplicando fator com fator, tá? Passo a passo. Agora, como que eu posso fazer isso aqui? Ó, mais raiz de AB menos raiz de AB. A gente simplifica, corta. E aí? E aí eu vou ter raiz de A menos raiz de B. Agora, olha só aqui embaixo. Raiz quadrada de A ao quadrado. A menos, ó, menos raiz quadrada de B ao quadrado. B. Então, ficou desse jeito. Eu sumi com a raiz do meu denominador. Ah, mestre, mas isso é muito difícil. Cara, não é difícil, é bem tranquilo. E vai ficar mais tranquilo ainda. Eu vou te explicar produtivo notável um pouquinho para frente e você vai fazer isso aqui numa velocidade muito mais rápida. Aqui eu fiz passo a passo para você, mas ainda tem bizu para você aprender, beleza? Então, ó, quando eu tenho raiz de A mais raiz de B, você vai multiplicar por raiz de A menos raiz de B. Ah, mestre, e se fosse o contrário? E se aqui, por exemplo, eu tivesse um menos? Cara, se você tivesse um menos aqui, aqui você multiplicaria por um mais. Simples assim. Vamos para o nosso último caso, então? A última racionalização que pode aparecer para você por aí. Ó, imagine que você tenha 1 sobre raiz de A menos B. Menos B ali fora. Cara, não tem mistério, não tem segredo. Você vai pegar e vai multiplicar pelo seguinte. Vai ser a raiz de A mais B.
Ó, perceba comigo que aqui eu tenho um menos. Então vai pegar e vai jogar um mais para cá. E não se esquece de multiplicar na parte de cima também. Raiz de A mais B. Beleza? Ó, teremos numerador igual, raiz de A mais B. E o denominador vai fazer a multiplicaçãozinha. Raiz de A vezes raiz de A. Isso aqui é raiz de A ao quadrado. Raiz de A vezes B. Isso é B vezes a raiz de A. Tá? Ó, toma cuidado. Aqui eu não posso pegar simplesmente o B e jogar dentro da minha raiz, não. Toma cuidado com isso. Porque ele não está na raiz, ele fica aqui ó, acompanhando do lado de fora, tá? Pega essa ideia. Não dá bobeira, não. Agora a gente vai fazer do outro aqui, ó. Menos B vezes a raiz de A. Isso fica menos B vezes a raiz de A. E por último, menos B vezes mais B. Isso aqui é menos B ao quadrado. Ó, a gente pode simplificar. Teremos mais B raiz de A menos B raiz de A dá zero. E ficaremos com raiz de A mais B sobre raiz quadrada de A ao quadrado. A menos B ao quadrado. Pronto. Sumi com a raiz do meu denominador. Então, senhores, olha só. Os 4 casos que podem aparecer para você estão aqui. Isso aqui é uma base de como você vai fazer se a situação aparecer, tá? Vai fazer desse jeito. Sempre, cara, sempre. Para cada um desses casos aqui, você sempre vai fazer dessa maneira. Você não tem o que pensar. É só enxergar e observar o que eu acabei de passar. Vamos fazer o seguinte? Aqui a gente fez com letra. Vamos aprender na prática. Vamos aprender com os números, em casos que realmente aparecem para você. Então, vamos fazer os nossos exercícios aí agora. Ó, 4 questõezinhas para a gente pôr em prática tudo isso que a gente aprendeu. Ó, letra A nós temos 3 sobre raiz de 7. Opa, tem uma raiz no denominador. O que a gente faz? Racionaliza. Então, primeira coisa, para você não se perder, repete. Cara. Repete a fraçãozinha aqui. Ó. 3 sobre raiz de 7. Agora, qual que é o bizu? O que você tem que fazer? Tem que pegar e multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7, a fim de eliminar essa raiz do denominador. Então, vamos fazer isso aqui? Ó, vou multiplicar embaixo, raiz de 7, e multiplicar em cima, raiz de 7, ok? Para sumir com essa raiz. Então, ó, vamos lá. Multiplicação, como que a gente faz? Diretão, né? Ó, 3 vezes raiz de 7 dá 3 raiz de 7. Agora nós temos aqui raiz de 7 vezes a raiz de 7. Muito simples, tá? Vai ser raiz quadrada de 7 vezes 7. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Legal? Então, a gente continua aqui. Ó, raiz quadrada de um número ao quadrado vai dar o próprio número. Então, senhores, teremos 3 raiz de 7 sobre 7. Pronto, está aí. Eliminamos a raiz do denominador. Bem tranquilo, bem fácil, bem simples. Agora, vamos para mais um exemplo? Olha só a letrinha B. Nós temos 4 sobre raiz cúbica de 2. Bom, qual que é o primeiro passo? Repete, vamos repetir aqui. Ó. 4 sobre raiz cúbica de 2. Beleza. Agora, senhores, que vocês devem tomar um cuidado especial aqui. Perceba que eu não tenho uma raiz quadrada. Ó, aqui na letra A era uma raiz de índice 2. Agora aqui eu tenho uma raiz de índice 3. Ou seja, raiz cúbica. Não basta eu pegar e multiplicar por raiz cúbica de 2, porque isso não vai me adiantar. Tá? Ah, mas por que não vai adiantar? Não vai adiantar, senhores, porque não vai eliminar, não vai tirar a raiz do denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos relembrar? Olha só o que eu falei para você aqui na teoria. Eu falei que você tem que multiplicar pelo número que está na raiz, só que ao quadrado. Olha o item 2 aqui, ó, raiz cúbica de b ao quadrado. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Ó, quem que você tem? Raiz cúbica de 2. Você vai multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Assim vai sumir? Vem comigo que a gente vai ver. Ó, multiplicando aqui, raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Beleza? Aí a gente continua, senhores. 4
vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 4. Beleza. Agora, olha só aqui embaixo. Você tem raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vamos fazer a multiplicação, ó. Vou abrir aqui o radical, raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. Ó, vamos lá. Teremos, então, 4 raiz cúbica de 4 sobre multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? Somos expoentes. Como assim? Ó, repara comigo. Eu tenho a multiplicação. O pontinho aqui está indicando isso. Multiplicação de 2 e 2, opa, são números iguais. Só que um está elevado a uma potência, ó, um está elevado a 2. Aí o outro é 0, não cometa esse erro, hein? Preste atenção. Aqui o expoente é 1. Você vai somar, ó. 2 mais 1. 2 mais 1 é quanto? É 3. Aí nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo? Bom, o expoente e o índice são iguais. Você pode cancelar, ó, e só vai sair o númerozinho que está ali dentro. Então, nós teremos 4 raiz cúbica de 4 sobre 2. Dá para melhorar mais ainda, porque nós podemos simplificar a nossa vida. Você pode dividir, ó, dividir o 4 com 2. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Então, aqui dá 1 e aqui dá 2. Isso aqui vai ser 2 raiz cúbica de 4. Perfeito? Pronto, racionalizamos. Agora, bora ver mais um exemplo aqui, para ver como que vai ficar. Ó, teremos aqui 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Cara, lembra lá da propriedade que eu te falei. Primeiro passo. Vamos repetir. 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Agora, a fim de sumir com essas raízes do denominador, o que nós faremos? Nós faremos o seguinte. Nós multiplicaremos isso aqui pelo mesmo número, ou melhor, pelos mesmos números, só que com um sinalzinho trocado. Ah, como assim? Lembra lá, ó. Teremos aqui multiplicação de... Ó, aqui eu tenho raiz de 2 mais a raiz de 3. Mais, né? O que você vai colocar? Menos. E aí você vai multiplicar por raiz de 2 e raiz de 3. Só que tem que multiplicar em cima e embaixo. Então, ó, raiz de 2 menos raiz de 3. Senhores, o que nós encontraremos aqui? Será o seguinte, ó. Em cima não vai mudar. Raiz de 2 menos raiz de 3 vezes 1, ó. Raiz de 2 menos raiz de 3. Beleza. E embaixo? Olha, esse camarada aqui é um produtinho notável que a gente já conhece. Perceba que eu tenho raiz de 2 e raiz de 3. Raiz de 2 e raiz de 3. Qual que é a diferença? Um está mais, o outro está menos. Você já tem que pegar a malandragem e observar o seguinte. Opa, isso aqui vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pega já essa malandragem para você ganhar tempo na hora da sua prova, tá? Então, vou colocar isso aqui. Ó, será raiz de 2 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. E, mestre, foi muito rápido, não acompanhei. Então, faz a continha. Ó, perceba que vai dar a mesma coisa. Esse camarada vezes esse camarada aqui, ó. Teremos raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui é raiz de 2 ao quadrado. Depois teremos raiz de 2 vezes menos raiz de 3. Vai ser menos raiz de 3 vezes raiz de 2. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2. Mais raiz de 3 vezes a raiz de 2. E aqui, ó, raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Vai ser menos raiz de 3 ao quadrado. Olha só que bonito, senhores. Olha só que bonito. Menos raiz de 3 vezes 2, mais raiz de 3 vezes 2. A gente corta, ó, esses dois, cancela. E aí encontramos o quê? Raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E aí teremos, então, raiz de 2 menos raiz de 3. Isso aqui sobre, ó, raiz de 2 ao quadrado, corta índice com expoente, dá 2. Raiz de 3 ao quadrado, corta índice com expoente, dá 3. Dá para a gente melhorar um pouquinho mais isso aqui, ó. Vamos fazer a continha aqui embaixo, ó. Raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos 3. 2 menos 3, isso aqui vai ser menos 1. Pronto. Dá para melhorar mais ainda. Ah, de que forma, mestre? Você pode separar, ó. Raiz de 2 sobre menos 1 menos raiz de 3 sobre menos 1. Ó, raiz de 2 sobre menos 1
isso aqui vai ser igual a... Opa, já estou cortando aqui, né? Ó, vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo. Ó, continuaçãozinha vai vir para cá. Teremos então, senhores, ó, raiz de 2 sobre menos 1 vai ser menos raiz de 2. Agora, menos raiz de 3 sobre menos 1. Lembra? Menos com menos. Menos com menos é mais, então isso aqui vai ser raiz de 3. E aí? Olha só, teremos então raiz de 3 menos a raiz de 2, sendo a racionalização dessa fraçãozinha. Beleza? Então, ó, a fração até foi embora. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais um exemplo. Olha só, temos aqui, letra D, 2 sobre raiz de 5 menos 3. Bom, com calma, da forma como a gente sempre faz. 2 sobre raiz de 5 menos 3. Agora, vamos relembrar o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, aqui eu tenho negativo. Eu tenho raiz de 5 menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora por um que seja positivo, tá? Então, ó, só você olhar para o denominador aqui, quem que é? Raiz de 5 e 3. Você mantém, cara, você mantém, você não troca nada. Ou melhor, troca só o sinal. Aqui temos menos, você vai fazer por mais, tanto em cima quanto embaixo. Raiz de 5 mais 3. E agora, faz a conta. Só fazer a continha. Bora fazer a conta? Ó, teremos então 2 que vai multiplicar a raiz de 5 mais 3 sobre. Ó, aqui embaixo, você tem que ficar esperto. Você não é mais garoto, você pertence à tropa. Então, o que você vai fazer? Ó, raiz de 5 e 3. Raiz de 5 e 3. Um tá menos, o outro é mais. Cara, vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembra lá do produtinho notável. Então, teremos, senhores, raiz de 5 ao quadrado. Ó, e agora? E agora? Menos 3 ao quadrado. Pronto. Agora a gente desenvolve. Ó, isso aqui vai ser 2 raiz de 5 mais 3 sobre, ó, raiz de 5 ao quadrado. Isso aqui é 5. E, ó, 3 ao quadrado, 9. Pronto. Vamos resolver essa continha aqui do denominador? Teremos 2 raiz de 5 mais 3 sobre 5 menos 9. 5 menos 9, isso aqui vai ser menos 4. Dá para melhorar, mestre? Óbvio que dá para melhorar, Jota. O que você pode fazer? Simplificar. Dá para simplificar o 2 com menos 4. Ó, só você pensar, menos 4 divididos por 2. Menos 4 divididos por 2 vai dar 2. Então, teremos aqui, ó, 1 e aqui menos 2. E aí a gente vai ficar com raiz de 5 mais 3 sobre o menos 2. Pronto. Encontramos aí a simplificação, a racionalização dessa fraçãozinha. Repare que eu não tenho mais a raiz no denominador. Beleza? Então, senhores, acabamos de aplicar os conhecimentos de racionalização. Vimos aí os casos que são possíveis e que podem aparecer para você em alguma prova, algum exame, alguma questão que você vier a fazer. Beleza? Aqui é a tropa do Conduta. Só avança, vem que vem.